lá no nosso cantinho, né? Nós já estamos colocando lá agora. Então, nós estamos no capítulo 10, né, da edição, primeira edição do livro O Céu e o Inferno, né? Nós sabemos que a partir que as outras edições apresentam adulterações sérias, né? Então, só lembrando, o livro que está valendo é o da primeira edição. Nós discutimos muito a questão do conceito de evolução da alma, né? Que Deus não criou nenhum ser privilegiado, que toda evolução nasce do trabalho de cada alma, né? De cada espírito, que nós somos únicos, né? Não existe dois Antônios, dois Genivaldo como espírito, cada um é único no universo, né? Não existe duas Nilza, duas Cláudias, não existe, nós somos únicos. Podemos ser parecidos, mas somos únicos. Então, Deus nos criou com um propósito. Isso é algo que a gente, quando começa a meditar, traz muita alegria, né? Que diz muito para a gente do amor de Deus por todos nós, né? A questão do bem e do mal, a gente fica claro para nós que o mal simplesmente é a ausência do bem, como André Luiz define no livro Ação e Reação. O mal é o bem equivocado, né? Quando a gente só o pratica por interesse pessoal. Estou parafraseando, né? Ele coloca de uma maneira um pouquinho diferente, mas o sentido é esse, né? É como a escuridão e a luz. Quando a luz chega, a escuridão não existe mais, né? Então, na medida que a gente vai seguindo, né, os ensinos de Jesus, seguindo a legenda que a doutrina espírita traz para a gente, fora da caridade desinteressada, é que não há salvação. Então, não é no espiritismo, né, que nós vamos nos salvar, e sim na medida que a gente faz da vida um ato de amor, né? A gente passa a pensar não só na gente, mas a pensar também no próximo, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, isso é algo muito importante, a gente vai compreendendo. E a questão do conceito de Deus, né? Que é um ponto importante, a gente entender que é Deus, quais são os atributos de Deus. A gente vê o cuidado de Kardec ao analisar as questões que são colocadas para ele, esse cuidado, né? De tudo se referenciar aos elementos básicos, né? Que é Deus, que é os atributos de Deus, que é a questão da eternidade, a questão da reencarnação, quer dizer, todos esses conceitos básicos nos ajudam a não cair em esparrela, né? A não cair em falsas ideias. E a questão da heteronomia e da autonomia. A doutrina espírita ela é toda voltada para a liberdade, como nós estávamos discutindo no livro Paulo Estevão, né? Não vai se impor nada a ninguém. O Espiritismo não impõe, ele mostra o caminho, né? Ele mostra o caminho trazido por Jesus, ele mostra as verdades trazidas por Jesus dentro daquilo que nós podemos absorver, né? E mostra a vida eterna, né? Eis que vos dou vida em abundância. O que significa isso? Jesus mostra que nós vamos viver eternamente. Isso traz muita abundância, que a gente vê que esse momento que nós estamos passando agora, sofrimento e tudo, é por um momento. É questão só da gente tirar as imperfeições do coração. Então, a gente sofre hoje pelas imperfeições que nós trazemos do passado. Não é porque nós somos bons ou ruins no passado, é porque a gente não corrigiu ainda uma série de imperfeições que ainda trazemos. E os conceitos da igreja, né? Aqui no caso está se falando da igreja católica, né? Sobre os demônios, né? Ele lembra aqui, né? Opa, acabei perdendo a sequência aqui. A primeira frase é essa aqui. Suas funções, portanto, consistem, né? A igreja coloca que a função dos demônios é atormentar as almas que seduziram. Os demônios não são, portanto, encarregados de punir as almas culpadas por faltas livres, voluntariamente cometidas, mas pelas faltas que eles mesmos provocaram. Ou seja, eles vão tentando a gente, levam a gente ao erro e depois punem a gente pelo erro.
são, a um só tempo, a causa do erro e instrumento do castigo. Algo que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, jamais admitiria. Seria, então, a justiça de Deus menos perfeita que a justiça dos homens? Ou seja, Deus criar seres que têm o único propósito da criação em atormentar a gente e levar a gente ao erro? É algo que a gente vai ver nesse texto, né, que é muito interessante para a gente meditar sobre isso. Alguma pergunta, algum comentário até aqui, pessoal? Não, eu vou pedir a Cláudia para ler para nós aqui o texto, né? Adiantei um pouquinho. Suas funções, portanto, consistem em atormentar as almas que seduziram. Os demônios não são, por conseguinte, encarregados de punir as almas culpadas por faltas livres e voluntariamente cometidas, mas pelas faltas que eles mesmos provocaram. São, a um só tempo, a causa do erro e o instrumento do castigo, algo que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, jamais admitiria. A vítima sucumbe por fraqueza a um ardil preparado de maneira premeditada para tentá-la, após o que é punida tão severamente quanto o agente provocador que usou de malícia e astúcia, ou até mesmo mais severamente, porquanto, ao deixar a terra, a vítima vai para o inferno para não mais sair daí. Sair sofrendo sem trégua ou compaixão por toda a eternidade, enquanto o causador de sua falta inicial desfruta da moratória e da liberdade até o fim dos tempos. Seria, então, a justiça de Deus menos perfeita que a justiça dos homens? Isto, porém, não é tudo, pois Deus permite ainda que ocupem um lugar nesta criação a que pertencem, nas relações que eles deveriam ter com um homem e de que abusam da maneira mais perniciosa. Poderia Deus ignorar o abuso que fariam da liberdade que lhes concedeu? Por que então haveria ele, Deus, de lhes conferir essa liberdade? É, portanto, com conhecimento de causa que Deus entrega suas criaturas à mercê dos demônios, sabendo, em virtude de sua presciência infinita. Aí tem uma nota de rodapé, 143, da presciência infinita. Essa explicação corresponde ao item 14º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Esse castigo temporário é um meio de lhe fazer compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Notas do editor. Isso equivale a um comentário. A gente, quando vem aqui na Terra, muitos de nós vêm com provas, escolhe provas para poder superar as imperfeições. Né? Vamos pegar, por exemplo, vamos supor que a gente tinha o mau hábito de ficar sempre falando mal das pessoas, né? De estar criando intrigas. Então, a gente pede a espiritualidade, que quando a gente reencarnar, a gente venha mudo e surdo, para tentar, nessa encarnação, não fazer mais isso, passar um período encarnado sem ter esse ato. Um exemplo, gente, que eu estou criando aqui. Mas o que acontece? A gente vem e se revolta com essa situação.
se revolta com Deus. Por que eu vim mudo? Por que eu vim calado? Né? E por que eu vim surdo? Né? E fica assim, sofrendo com aquilo. Então, a prova vira expiação. Você vai sofrer, quando você voltar para o mundo espiritual, fala, compadre, você não pediu para que você não tivesse mais aquele hábito de falar mal, de ficar criando intrigas, etc, etc. Por que você deixou isso virar um problema na sua vida? Foi você mesmo que pediu. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, com as situações que a vida nos coloca, para que a gente não caia nessa tentação de ficar reclamando, né, lamuriando, que a gente, em vez de estar passando por uma prova, a gente acaba criando uma expiação para a gente. E é mais um tempo perdido, né? Genivaldo pediu para levantar, para falar. Genivaldo, por favor. Um pontinho que foi lido aí, presciência divina, né? Isso aqui é um ponto interessante. Ora, vamos fazer um raciocínio aqui. Deus é soberanamente sábio, eterno, né? Todos aqueles atributos da divindade, certo? Então, se a gente tivesse fadados a falhar e ir para o inferno, né? Ou para uma situação eterna de sofrimento, Deus é injusto, porque ele sabe e está me criando numa situação, numa baita de uma fria dessa, sabendo que eu vou falhar, não é? Então, já esse raciocínio já é derrubado, né? Está, assim, presente o livre-arbítrio. Não tem nada definido, né? Nós não estamos condenados aí a errar, a falhar, né? Pode, sim, acontecer, porque nós somos ainda iniciantes aí nas etapas evolutivas. Mas mesmo acontecendo isso, Deus é soberanamente bom para nos dar uma nova oportunidade, né? Se a gente começar a tirar raciocínios assim conclusivos, né, a gente começa até a descrer das qualidades de Deus, né? E aí a gente lembra da música do Vinícius, né? Se foi para desfazer, por que que fez? Não é aquela música dele que fala de algumas coisas de Deus, algumas coisas do destino, algumas coisas do ser humano. É uma música bastante... O Fábio, que gosta de música, né? É bastante interessante. Aí chega um ponto da música que o Vinícius, que ele era ateu, né? Segundo ele falar, ele coloca esse raciocínio. Ué, mas se foi para desfazer, por que que fez? Ou seja, se é para criar gente para quebrar a cara assim, por que com a sua onipotência, com a sua sabedoria, criou desse jeito, né? Nenhum pai criaria seu filho para sofrer, né? Se nós não temos essa aptidão, quanto mais Deus, na sua sublimidade, né? É isso aí que eu queria colocar. É interessante isso que o Genivaldo está colocando. A gente vai no médico, né, ele pede uns exames. Aí os exames não apresentam nada. A gente fala assim, graças a Deus, né? E com isso os exames apresentaram problema. É graças a quem? As dificuldades que nós passamos na vida, que aqui a grande confusão nossa, a gente está num corpo animal, é difícil para a gente compreender as dificuldades, não é? E a gente precisa pensar nisso. Quando vem uma doença, é graças a quem? Porque a gente sabe que não existe demônio, né? Que Deus não nos castiga, que Deus nos educa. Então, isso que é a questão da autonomia, que na medida que a gente vai compreendendo que nós estamos aqui matriculados numa escola, que toda dificuldade tem um único propósito de nos ajudar a vencer as imperfeições que nós trazemos ainda no coração, a gente vai ficando mais tranquilo. Vai passar perrengue? Vai. É fácil? Não. Mas o que esse perrengue quer me ensinar? O que essa dificuldade pode me ensinar? Né? Isso é um desafio. Todos nós estamos encarnados, nós temos esse desafio, né?
É isso aí, Genivaldo. Muito interessante. Mas são coisas para a gente pensar, né? Por isso que é muito importante, por isso que Kardec iniciou o primeiro livro dele, trabalhando firmemente os conceitos do que é Deus, né? Que é Deus, os atributos de Deus, a questão da alma, né? Que é o espírito que está encarnado, fazendo a diferença entre espírito e alma, né? Que a alma, ela está vivendo nesse momento, nós estamos vivendo nesse momento, uma das personalidades entre muitas que nós já tivemos. E na hora que você se vê como espírito, você tem muito mais experiência do que a experiência que você tem hoje. Você não lembra das outras. Mas você traz uma carga para lá de milenar, né? Então, milhares e milhares de personalidades que vão se somando ao longo do tempo, que são únicas, né? Então, é muito importante a gente ir trabalhando nessas ideias para o nosso crescimento espiritual, para nós nos acalmarmos diante das dificuldades da vida, né? Que elas não resistirão. Então, em virtude de sua presciência infinita, que elas não resistirão e terão a sorte que estes últimos lhes traçarem. Não são essas criaturas fracas o bastante por si mesmas, sem expô-las à incitação ao mal provida por um inimigo, tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário e se o culpado pudesse redimir-se pela reparação, mas não, ele estará condenado por toda a eternidade. Seu arrependimento, sua reforma íntima e seu clamor serão inúteis. Assim, os demônios são os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno. Isto com a permissão de Deus, que podia antever, ao criar essas almas, a sorte que lhes estava reservada. O que se diria na terra de um juiz que assim procedesse para povoar as prisões? Estranha ideia dos dons da divindade, de um Deus cujos atributos são a justiça e a bondade soberanas. E é em nome de Jesus Cristo, daquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes ideias. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, pois não eram compreendidas ou sentidas. O homem, então, curvado ao jugo do despotismo, submetia sua razão cegamente, ou melhor, renunciava à sua razão. Aqui está se tocando um ponto fundamental da doutrina espírita. Nós não devemos aceitar nada que nós não compreendamos. A doutrina espírita, ela é paudada pela razão. A gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai observando, muitos de nós viemos dessas religiões milenares, né? A maioria de nós aqui, no caso do Brasil, veio, né, está hoje na doutrina espírita, veio de famílias católicas. E o que acontece quando a gente adentra na doutrina espírita? O umbral vira o inferno, né? Nosso lar vira o céu. A obsessão vira, né, o obsessor vira o demônio. E a gente começa a raciocinar dentro desses conceitos antigos. Então, se colocar remendo novo em pano velho, né, a gente sabe que rasga. Então, a gente tem que realmente estudar, compreender a doutrina espírita na sua base. Você vê que Kardec, o tempo todo, ele volta ao conceito de Deus. Ele tem esse cuidado. Ele está trabalhando aqui o tempo, olha, mas como que pode ter um Deus justo, né, soberano, amor e misericórdia,
se ele criou um ser que pode te levar a uma pena eterna, né? Eu sei que a gente aqui, quando está fazendo um estudo, entre nós aqui, nós já compreendemos isso. Mas pode ser que a espiritualidade aproveite esses momentos para trazer alguns irmãos nossos que ainda estão presos a essas ideias antigas, estão presos à heteronomia. Então, a gente, nessa conversa que nós estamos tendo, nessas explicações, colocam eles para pensar. Não impor nada, mas que eles façam uso da razão para que eles possam ver, será que eles estão sofrendo porque um demônio os atentou ou porque realmente essas imperfeições que eles não corrigiram levaram a ele a esse sofrimento, né? Então, a gente aqui está reunido, né? Nós estamos nas nossas casas, mas a espiritualidade muitas vezes aproveita esses momentos para ir preparando esses espíritos até para se manifestar nas nossas reuniões mediúnicas e receber um esclarecimento melhor. Mas é importante que eles comecem a fazer perguntas. Falar, faz sentido isso? Faz sentido essas ideias que eu estou com elas, tudo? Eu caí, eu estou aqui sofrendo porque estou condenado a uma pena eterna, porque um demônio me tentou, né? Porque a igreja sempre chamou os obsessores, né, principalmente obsessores muito duros, né, que levavam a pessoa a ter crises e enlouquecer como demônios. Mas, na realidade, são pessoas que não perdoaram, né, e que foram muito prejudicadas em outras vidas. Que a pessoa não está corrigindo as suas próprias imperfeições nessa encarnação. Porque, na medida que a gente se esforça para nos tornarmos moralmente melhores, a gente vai ganhando uma luz que vai ajudando a iluminar essas almas que nós devemos, né? Então, é muito melhor conquistá-las pelo amor do que nesse combate, né, que muitas vezes ocorre entre obsessor e obsediado. Então, é muito interessante quando a gente começa... Por que nós estamos estudando isso nesses detalhes? Que a gente, às vezes, só vê o encarnado, né? Mas nós estamos tendo oportunidade também, né? A espiritualidade controla, ninguém vai sofrer nenhum assédio nem nada, mas sempre é dada a oportunidade nesses estudos de esclarecimentos também aos nossos irmãos, né, que nos acompanham, porque a gente nunca está só, né, gente? Não existe casa vazia, né, que tenha só 3 pessoas ali, é dada a oportunidade de outros irmãos nossos estarem conosco. Isso se chama caridade. E nós já recebemos dessa caridade em outras vidas nossas, né? Mas hoje, tendo soado a hora da emancipação, compreende já o homem a justiça, pela qual anela tanto em vida quanto... Opa, agarrou aqui, só um minutinho, ela vai desagarrar. Tanto em vida quanto após a morte. Eis porque assevera, não é assim, não pode ser assim, ou Deus não é Deus. O castigo persegue por toda parte esses seres decaídos e malditos, por toda parte carregam o próprio inferno consigo. Não têm mais paz nem repouso. Até mesmo as doçuras da esperança transformaram-se-lhes em amargura. A esperança lhes é odiosa. A mão de Deus os abateu no exato momento do ato pecaminoso, obstinando-lhes a vontade no mal. Tornados perversos, teimam em sê-lo e o serão para sempre. Após o pecado, os seres decaídos são o que o homem... Desculpa, gente. Após o pecado, seres decaídos são o que é o homem após a morte. A reabilitação deles torna-se, portanto, impossível, sendo sua perda, a partir de então, irreversível, perseverando eles em seu orgulho perante Deus, em seu ódio contra o Cristo e em sua inveja da humanidade. Não podendo alcançar a glória celeste por sua desmedida ambição, esforçam-se por estabelecer seu império na terra, dela banindo o reino de Deus. Apesar disso, o Verbo encarnado cumpriu seus desígnios
para a salvação e a glória da humanidade. Por todos os meios consagram-se a tomar ao Cristo as almas por ele resgatadas. A astúcia e a intromissão, a mentira e a sedução, de tudo se valem para arrastá-las ao mal e à completa ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, do berço ao túmulo, só pode ser, infelizmente, uma luta sem tréguas, porquanto são eles poderosos e infatigáveis. Esses inimigos são efetivamente os mesmos que, após haverem introduzido o mal no mundo, vieram para envolvê-lo nas densas trevas do erro e do vício, aqueles que durante longos séculos fizeram-se adorar como deuses, reinando soberanos sobre os povos da antiguidade. Aqueles, enfim, que ainda hoje exercem seu domínio tirânico sobre os meios idólatras, fomentando a desordem e o escândalo, até no seio das sociedades cristãs. Para avaliar todos os recursos de que dispõe a serviço de sua maldade, basta observar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, o sobrenatural possuem mistérios que Deus reservou para si e que eles não podem descobrir. Sua inteligência, porém, é muito superior à nossa, porque depreendem num piscar de olhos dos efeitos às causas e vice-versa. Tal argúcia lhes permite predizer acontecimentos que escapam a nossas conjecturas. A distância e a variedade de lugares desaparece ante a sua agilidade. Mais velozes que o relâmpago e o pensamento, eles acham-se quase instantaneamente sobre os diversos pontos do globo, sendo capazes de descrever eventos que testemunham remotamente no momento exato em que ocorrem. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa o universo estão além de seu alcance, não podendo, portanto, derrogá-las e, consequentemente, predizer ou operar milagres verdadeiros. Possuem, no entanto, o dom de imitar e falsificar, até certo ponto, as obras divinas. Sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos, podendo predizer com segurança aqueles que acontecem naturalmente, assim como os que eles mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos e sortilégios extraordinários registrados nos livros sagrados e profanos, que serviram de base de alimento a todas as superstições. A substância simples e imaterial de que são feitos impede que os vejamos. Estão ao nosso lado sem serem percebidos. Tocam nossa alma sem causar impressão a nossos ouvidos. Acreditamos obedecer aos nossos pensamentos quando, em verdade, cedemos às suas tentações e à sua funesta influência. Nossas intenções, em contrapartida, são de seu conhecimento pelas impressões despertadas em nós, atacando-nos, em geral, pelo nosso lado mais fraco, para nos seduzir mais efetivamente, costumam preparar-nos ardizes sugestões em linha com nossas inclinações. Modificam sua ação conforme as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento.
Suas armas favoritas, contudo, são a mentira e a hipocrisia. Afirma-se que o castigo o segue por toda parte, que não tem mais paz nem repouso. Isto, no entanto, não invalida a observação feita sobre a regalia de que desfrutam aqueles que não se encontram no inferno, tanto menos justificável, porquanto, estando fora do inferno, praticam ainda o mal. Sem dúvida, não são felizes como os anjos bons, mas não se deve levar em conta a liberdade de que desfrutam? Se não desfrutam da felicidade moral que a virtude confere, são indiscutivelmente menos infelizes que seus cúmplices nas chamas infernais. Ademais, para os maus, existe sempre um certo prazer na liberdade de praticar o mal. Pergunte-se a um criminoso se lhe é indiferente estar na prisão ou correr pelo mundo afora, cometendo seus crimes à vontade. O caso é exatamente o mesmo. Afirma-se igualmente que o remorso os persegue sem trégua ou piedade, mas esquecem que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não o próprio arrependimento. Afirma-se igualmente que eles, tornados perversos, teimam em sê-lo e o serão para sempre. Uma vez que se obstinam na perversidade, é porque não têm remorso, e, se o tivessem no menor grau, renunciariam ao mal e pediriam perdão. O remorso não constitui para eles, portanto, castigo algum. Após o pecado, os seres decaídos são o que é o homem após a morte. A reabilitação deles torna-se, portanto, impossível. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que seja consequência da sua semelhança com o homem após a morte, proposição que não é, aliás, muito clara. Essa possibilidade viria de sua própria vontade ou da de Deus? Se da vontade dos demônios, tal fato denotaria uma perversidade extrema, um endurecimento absoluto no mal, não se compreendendo como seres tão profundamente perversos pudessem ter estado um dia entre os anjos de virtude e que, durante o tempo imensurável que conviveram com estes últimos, não tenham demonstrado um indício sequer de sua natureza perversa. Se a impossibilidade do retorno ao bem for vontade de Deus, compreende-se ainda menos que ele a imponha como castigo após uma primeira falta. O Evangelho nada diz de semelhante. Acrescenta-se ainda que, sendo sua perda, a partir de então irreversível, perseveram eles em seu orgulho perante Deus. De que lhes serviria não perseverarem no orgulho se todo arrependimento é inútil? Se tivessem ao menos uma esperança de reabilitação, qualquer que fosse o preço, o bem ter-lhes-ia uma utilidade. Mas assim não acontece. Se perseveram no mal, é porque se lhes cerraram as portas da esperança. E por que Deus assim o faz? Para vingar-se da ofensa, da insubmissão. Desse modo, a fim de aplacar seu ressentimento contra alguns culpados, prefere Deus não somente vê-los a sofrer, mas a praticar o mal em vez do bem e a induzir todas as criaturas do gênero humano ao mal, arrastando-as à perdição eterna, quando bastaria um simples ato de clemência
para evitar tão grande desastre, previsto, aliás, de toda a eternidade. Representaria esse ato de clemência pura e simplesmente uma graça, um privilégio que pudesse servir de encorajamento ao mal? Não, seria apenas um perdão condicional, subordinado ao sincero retorno ao bem. Entretanto, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, descreve-se Deus a dizer: que pereça toda a raça humana antes que deixe de vingar-me. Admiram-se ainda que haja incrédulos e ateus diante de semelhante doutrina. É assim que Jesus nos apresenta seu Pai? Ele nos legou expressamente a lei do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos diz para pagar o mal com o bem. Estabeleceu o amor aos inimigos como a primeira entre as virtudes que nos conduzem ao céu. Exigiria, então, que os homens fossem melhores, mais justos e mais misericordiosos que o próprio Deus? Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte, já que a criação dos seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Libertos desses corpos, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, dando-lhes por meta a perfeição e a felicidade que desta advém, mas não lhes deu a perfeição. Quis Deus que a atingissem pelo esforço pessoal, a fim de ter o mérito de sua conquista. Os seres progridem desde o momento de sua criação, seja encarnados ou no estado espiritual. Aí tem uma nota de rodapé 144. As crenças heterônomas das religiões ancestrais afirmam a falsa ideia de que as almas foram criadas por Deus perfeitas em sabedoria e virtude. O mal se daria pelo pecado e ocasionaria a queda no mundo, onde as vicissitudes seriam castigos divinos. Assim, a humanidade inteira estaria nessa condição. Tudo muda com a teoria moral autônoma do Espiritismo, onde todas as almas são criadas simples, ignorantes e perfectíveis. A felicidade é a meta, e o mal, quando existe, é temporário, sendo superado pelo esforço. Notas do editor. Só parar um pouquinho, porque é um texto bem longo, né, com muita informação, mas o que o Kardec está trabalhando aqui, tirar a ideia, né, que existem seres que foram criados para praticar o mal. E ele dá um exemplo muito interessante, ele fala assim, então ele dá liberdade a esses demônios, né? Imagina isso, dá liberdade para eles ficarem levando o homem aos erros, né? Levando o homem aí para o inferno, para as penas eternas. É como se a gente tivesse bandidos presos, né? Pessoas cometeram crimes horrendos, a gente libertasse, desse liberdade para eles continuarem praticando esses crimes. Como se Deus fizesse isso. Então, os anjos, que foram criados perfeitos, eles caíram, né? E então eles se transformaram em demônios. E Deus dá liberdade para eles fazer todo tipo de perseguição, de levar a gente a se perder, como se eles fossem recrutadores para o inferno. Né? É algo que não faz sentido. E Deus deixa que seja feita
porque a gente desrespeitou ele, então ele está se vingando. Então cria uma imagem de um Deus vingador. Você vê que absurdo, né? E a gente, nas reuniões mediúnicas, principalmente quando está lidando com espíritos mais duros, né? Que se fazem de vingadores, e eles acreditam que a função deles é fazer isso. Se vocês pegarem no livro Libertação, vocês vão ver que os juízes, né? Uma cidade, no mundo espiritual, no abismo, eles fazem isso, eles acreditam que eles estão ali para fazer a justiça em nome de Deus. Tem um caso daquele que ele vai hipnotizando uma senhora, né, que errou muito, e a transforma numa loba. Então, quem tiver a oportunidade de ler, e há muitos espíritos que se veem nessa condição. E é um trabalhão muito grande, às vezes são vários encontros nas reuniões mediúnicas para tirar o espírito dessa ideia. Se a gente pegar os livros de Hermínio Miranda, né, principalmente Diálogo com a Sombra, vocês vão encontrar casos muito interessantes dentro dessa visão. E muitos são religiosos que se decepcionaram, né, após o desencarne com a igreja, devido às promessas de céu, né, por eles fazerem parte da igreja, eles não encontram isso, são pessoas muito inteligentes, muito preparadas, eles acabam se voltando a esse tipo de coisa, de atacar núcleos religiosos que querem a prática do bem. O Chico, por exemplo, enfrentou problemas seríssimos, né? Que só se joga pedra em árvore que dá bom fruto, né? À medida que a gente vai se esforçando para a prática do bem, tudo é muito comum acontecer esse tipo de assédio, onde nós temos que estar vigilante, em oração, estar participando, né, de estudos e tudo, para que esses espíritos tenham a oportunidade de ter de enxergar, vamos dizer assim, a verdade no seu sentido mais amplo. Que Deus é amor e misericórdia, não um Deus vingador, né? Que não existe injustiçados, né? Todos nós que estamos passando pelas dificuldades nesse plano, foi porque nós ainda não corrigimos as nossas imperfeições. Nós ainda não corrigimos. Então, à medida que a gente carrega a imperfeição, a gente pode cometer os mesmos erros que nós praticamos no passado. Esse é o esforço que nós estamos fazendo, né? Então, assim, Kardec vai trabalhando essas ideias. Eu não entrei muito nesse detalhe, porque esse é o discurso da igreja, né? Então, é importante a gente lembrar disso. O nosso futuro está nas nossas mãos, através da nossa vontade, através do esforço que nós fizermos para nos conhecermos, que nós não nos conhecemos, gente. A gente se conhece muito pouco. Então, o grande esforço que nós temos que fazer para poder nos corrigirmos é procurar nos conhecer. Que tipo de imperfeições que trazemos ainda, que tipo de reações que nós temos que nós não queremos mais ter. É porque Paulo dá um exemplo muito importante para a gente. Eu ainda não faço todo o bem que eu quero, mas ainda faço o mal que eu não quero. Porque se a gente não corrigir essas tendências que estão bem escondidinhas, porque está lá no nosso espírito, e a gente muitas vezes não está percebendo, de uma hora para outra ela sai. E ela sempre se traduz ou em egoísmo ou em orgulho, né? Sempre que alguma coisa desses dois pontos são feridos dos nossos interesses egoísticos e do nosso orgulho, as reações não são muito boas. Mas é a hora que a gente vê que a gente tem problema. É na hora da nossa reação. Uma pessoa fala uma coisa que a gente não gostou, a gente reage de uma maneira muito negativa. E um lugar bom para a gente fazer o teste é no trânsito. O trânsito é perfeito. Você está ali dentro da sua caixinha, escondidinho, você fala o tempo todo, critica o outro, e aí você vai vendo, fala, eu ainda não aprendi a não falar mal. Eu ainda não aprendi a não me irritar. Né? Aceitar o outro do jeito que é, porque o motorista vai fazer o que ele quiser, não tem controle sobre ele, o outro vai fazer o que quer. O que eu posso é me precaver. Se eu estou vendo que o cara está fazendo zigue-zague na frente porque está no celular, não adianta xingar ele. Diminuo a marcha e fico longe, porque pode dar zebra. Se o motoqueiro faz aquelas loucuras dele, não adianta eu xingar o motoqueiro.
Diminua a marcha, chego mais para lá, dou espaço para ele. É o que dá para fazer. Isso é um exercício. Trânsito, gente, aproveita, está dirigindo, aproveita que é uma oportunidade de a gente ver o quão atrasado a gente está aí. Falo por mim, viu, gente? Falo por mim. Posso falar por vocês, mas é muito interessante. Então, o que o Kardec está fazendo é o seguinte: não existe seres que estejam dedicados para o mal eternamente. Tem espíritos aqui que estão milhares de anos aqui na Terra, que ainda não abriram mão, não aceitam Deus, não aceitam reencarnar, não aceitam passar pela experiência que nós estamos passando, então eles ficam lá no mundo espiritual, são espíritos muito inteligentes, que aprenderam muito, mas ainda não desenvolveram o sentimento de amor. E eles sabem o tanto que eles erraram, então eles não querem nem pensar em reencarnar. Mas eles esquecem sempre da misericórdia de Deus, que o amor cobre a multidão de pecados. É isso, e confiar nisso, e se entregar ao amor e à misericórdia de Deus, é o que nos levam a reencarnar e aceitar passar pelas provações e pelas expiações. Todos nós estamos passando hoje. Não imagine que nós somos espíritos puros. Nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações. Nós erramos muito e ainda temos muitas imperfeições para corrigir. Não é para desanimar. É para agradecer a Deus toda a dificuldade que nós estamos passando. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E vamos orar bastante para que a gente tenha forças, né, para dar o testemunho. Tem um amigo que brinca, né, que ao fim do nosso caminho, aqui na Terra, está a cruz. Ele fala isso. Eu fiquei pensando, assim, dá uma sensação. Ele fala assim: se você conseguisse se entregar, né, às suas provações, suas expiações, se deixar crucificar, você com certeza vai ressuscitar no terceiro dia, como Jesus o fez. Porque você assumiu, né, sem reclamar, sem revolta, sem ódio, sem culpar ninguém, você aceitou a sua cruz. Diz que Jesus falava: quem quiser me seguir, que levante a sua cruz e me siga. A sua, não é do outro, não. Né? Então é muito bonito, gente, a gente ver esses conceitos, a gente trazendo isso. Fácil, eu tenho certeza absoluta que não é para ninguém. Porque, à medida que a gente vai se conhecendo e se esforçando, a gente vai vendo o trabalho a ser feito dentro de nós mesmos. Né? Bom, falei demais. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Em suma, demônio não existe, gente. Chegados ao apogeu, tornam-se espíritos puros ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta em que cada elo assinala um passo na escala do progresso. Daí resulta existirem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição que ocupam na escala. Há, portanto, espíritos em todos os graus de sabedoria e ignorância, de bondade e maldade, nas classes inferiores, aos que ainda são profundamente inclinados ao mal, comprazendo-se nele. Caso queiramos, podemos chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as transgressões atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não os denomina assim, é porque tal nome se prende à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, consagrados ao mal por toda a eternidade, incapazes de progredir na direção do bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons
e tornaram-se maus por sua desobediência. São os anjos decaídos. Foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que progredirão. Ainda estão na parte inferior da escala, mas hão de se elevar. Nos primeiros estágios de sua existência, os espíritos estão sujeitos à encarnação material, que é necessária ao seu desenvolvimento, até que tenham chegado a um certo grau. O número das encarnações é indeterminado e subordina-se à rapidez do progresso, que ocorre na razão direta do trabalho e da boa vontade do espírito, que age sempre em função de seu livre-arbítrio. Aí a nota de rodapé sobre o livre-arbítrio. Nas crenças reencarnacionistas heterônomas, a encarnação é sempre imposta para o espírito culpado que errou. A vida humana é, em todo caso, um castigo, e a reencarnação seria para os reincidentes no mal, um karma. Na teoria espírita, por sua vez, a reencarnação é uma necessidade natural para o desenvolvimento do espírito que é perfectível. Primeiro, as vicissitudes desenvolvem a inteligência racional para conquistar os valores materiais. Depois surgem as necessidades morais. Por fim, paz e felicidade se estabelecerão no mundo com a revolução moral da humanidade. Notas do editor. Vamos parar por aqui, né? Com essa fala do Paulo Henrique. Ô, Genivaldo, por favor, meu irmão. É sempre interessante a gente analisar a questão da teoria reencarnacionista, né? Nós não estamos sozinhos nessa crença, né? Podemos estar aqui no Ocidente, aqui na América, né? Mas a Índia, né, o subcontinente indiano, a sua esmagadora maioria, são reencarnacionistas. Só que para a forma de ver, a forma de entender deles, está ligada à questão do castigo, né? Sim, está de uma certa forma atrelada à questão da lei de ação e reação, né? Mas é uma lei natural, não é um castigo que Deus coloca, impõe, né? E sim uma consequência daquilo que a gente vai escolhendo. Agora, por que os hindus têm essa questão muito próxima das teorias aí nossas aqui, do castigo eterno, dessa vamos dizer assim, ideia mais, não tão justa, né? É porque eles são extremamente orgulhosos, né? A gente tem que lembrar que a Índia, eles vêm dos Vedas, que também é uma das tribos que vieram lá de Capela, muito orgulhosos, né? E eles não aceitam essa questão de reencarnar novamente numa casta que seja, se ele é uma casta superior, ele não aceita vir reencarnar como um pária, que está lá embaixo na escala, na escala social deles, né? Então, o que acontece? Eles colocam essa questão do castigo, da imposição dos deuses e tal, como uma forma de justificar uma injustiça, né? Que até hoje ainda sobrevive no meio, né? É uma coisa assim terrível. O Gandhi, ele lutou, um dos pontos que ele lutou quando ele teve reencarnado aqui, foi abolir o sistema de castas, não é? Que é a coisa mais injusta que tem. Mas uma forma de justificar o injustificável, eles deram uma adaptada nessa questão do castigo aí, né? Imposição do... É assim porque os deuses quiseram. Não é assim, né? É assim que a gente tem que enxergar. E nós, espíritas, temos que ter um cuidado, né? Às vezes acontece uma tragédia
Rio Grande do Sul, uma tragédia lá na África e tal. Ah, eles estão passando isso porque na outra encarnação fizeram isso ou aquilo. Não interessa, não é? A lei de ação e reação. O que interessa é o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento dessas pessoas, né? Aí sim a gente começa a unir a teoria, né, da reencarnação com a prática da caridade. É isso que eu tinha falado. Perfeito, Genivaldo, é isso mesmo. E aos irmãos, né, os espíritos que a bondade divina permitiu que estivessem conosco, fica o convite, né, nas nossas reuniões mediúnicas, caso eles queiram se manifestar para conversar, né, vai ter a chance de tirar suas dúvidas e compreender, né, que eles não estão condenados de maneira nenhuma a sofrer eternamente. Eles estão, sim, convidados à misericórdia divina, ao amor, né? E que a encarnação é uma grande oportunidade para a gente se conhecer, né? A gente ter um refrigério, né? Das culpas, dos remorsos, né? E em suaves prestações e corrigindo as nossas imperfeições, né? E compreendendo cada vez mais isso que o Genival está colocando, né? Da lei, que é uma lei de Deus, né? A lei de amor, não é isso? Justiça, amor e caridade, que é a lei moral central, né? Que é através dela que nós vamos poder fazer as melhores escolhas, né? E ir corrigindo, né? As questões morais que ainda precisamos fazer em nossas vidas. Então, hoje foi, assim, muito interessante para a gente meditar sobre isso, sobre a grandeza, né, dos ensinos de Jesus. Porque o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, né? Que é Jesus de novo para o coração do povo. Né? E a gente percebe isso com muita clareza, principalmente através do nosso querido Chico Xavier, que tanto nos ensinou pelo próprio exemplo, né? O que significa ser verdadeiramente um espírita, um cristão. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Está inspirado? Se não, Pode pessoal... fazer, Antônio. Faz, João. Beleza. Faço. Maravilha. Vamos para encerrarmos a nossa reunião de estudo, levar os nossos agradecimentos até Deus, nosso Pai, a todos aqueles que nos acompanharam também nesse estudo durante 2 horas nessa noite. E assim, Pai, agradecidos que somos, ofertamos esta prece a Ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, em toda a terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos também hoje. Perdoai nossas ofensas e dívidas, como perdoarmos nossos ofensores e devedores. Não deixeis com que nos entreguemos às tentações. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem. Assim seja. Sim, seja um bom fim de semana para todos, né? Obrigado. O Genivaldo assim, anteviu aí os irmãos que vêm lá da terrinha, né, o Genivaldo? Irmãos queridos. E vamos trabalhando juntos, né? Que a humanidade é uma só, né, companheiro? É isso aí. É uma só. Boa noite, Antônio, Genivaldo, Nilza. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem em paz. Um abração. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Falou, Genivaldo. Boa noite. Fica com Deus. Boa Ó, noite. Genivaldo, oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu fiquei interrompendo muito, né? Passarinho educado, né? Oi, tudo bem?
A Lívia está, nossa, adorando, porque para mim ele não fala nada, mas para ela, para Isabela, para nossa, e agora ele está falando, oi, cadê o menininho? Oi, cadê o menininho? Ele fala, cadê o menininho? É um baratinho. Mas nem Muito. toda hora que ele quer falar, não. Tem hora que ele fica meio emburrado. Ele fica quietinho. Comigo ele não dá muita trela, não, mas a Lívia aproxima lá. A moça que faz faxina aqui, a Quitéria, né, também. Ela aproxima lá, ele fala com ela, fala. Olha, Eu que cuido lá, não está nem aí comigo. Ele não vai muito com a cara dos homens, não. Mas tá bom. Um abração, Genivaldo. isso é bom. Fica com Deus, meu amigo. Até mais. Até mais.